Na aula de hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho. Tá? Um assunto extremamente importante, primeiramente, para nós enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão. E isso aí, todo o conteúdo que a gente vai falar vai refletir também na questão profissional, na nossa vida relacionada aí ao mundo do trabalho. Então, pega a sua apostila, tem um espaço lá só para anotações, tudo que você vai achando interessante aqui, vai anotando, vai fazendo um mapa mental ali, vai colocando os principais pontos. O que ficou com dúvida durante a aula, anota também para você poder tirar essas dúvidas. Então, aproveita aí a videoaula. Vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa, então, dar início ao assunto. Então, o tema de hoje é diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho. Vamos começar entendendo um pouquinho melhor sobre o ser humano. Então, o uso da razão, que o torna capaz de refletir, emitir juízos e elaborar conceitos e ideias, é o grande diferencial do ser humano em relação a tudo que existe. Então, nós conseguimos criar um juízo, ou seja, analisar, criticar, tomar uma posição em relação a um assunto. E não só usando a emoção, mas permitindo usar a nossa razão. E aqui que entra muito do que a gente vai conversar. Será que esses conceitos, essas ideias que eu tô tendo, que eu tô desenvolvendo, permitem aí que a diversidade seja algo positivo, ou eu tô indo contra a diversidade, eu tô discriminando? Será que eu tô agindo com ética, agindo dentro da moral? Então é muito sobre isso que a gente vai refletir aqui junto. A convivência com os outros indivíduos faz com que a pessoa estabeleça juízos, de valor sobre o seu modo de ser e também em relação às atitudes dos seus companheiros. Trata-se da sua dimensão ética. Então, esta convivência, porque o ser humano não vive sozinho, isolado. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade. Nós temos relações com essas pessoas, relacionamentos, dependemos das outras pessoas. E aí nós acabamos no dia a dia criando ali um certo juízo, uma certa conclusão ao meu modo de ser, meu modo de agir, e muitas vezes até a comparar isso com os outros, como é que é o modo de ser e de agir dos outros. E aqui entra muito da questão ética, da nossa dimensão ética. As coletividades humanas dão origem ao que comumente denomina de cultura, ou seja, tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação de uma sociedade. Então, nós fomos criados dentro de uma cultura. Quais eram os costumes ali da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade? No que a gente acreditava, no que a gente cresceu acreditando. Isso é cultura. A minha cultura pode ser diferente da sua, mesmo que a gente esteja em locais geográficos próximos. Vamos imaginar, pode ser que na minha família eu tenha um tipo de descendência de povos talvez bem brasileiros, talvez de povos estrangeiros, e a tua descendência seja diferente. Isso já dê ali costumes diferentes, maneiras de pensar diferentes. Dentro do Brasil, nós temos um ambiente muito rico culturalmente. Quantas culturas, povos diferentes. E isso vai fazer parte, então, da nossa realidade. E aqui uma coisa muito importante de se falar é que muitas vezes nós julgamos que a nossa cultura é melhor do que a do outro, que a nossa cultura é mais correta que a do outro. E, na verdade, isso não existe. A gente tem que aprender a viver com essas diferenças, aprender a viver em coletividade, onde essa diversidade é muito grande. Dentro da empresa, aonde vocês forem trabalhar, como jovem aprendiz, na formação profissional prática, a própria empresa ela também tem uma cultura, que a gente chama de cultura organizacional.
é a cultura, é os valores, né? O modo de ser, de agir, de se comportar que aquela empresa tem. É diferente de outra empresa, né? E cada empresa tem a sua cultura organizacional. Então, nós também nos adaptamos, precisamos, né, conhecer e nos adaptar à cultura a qual nós vamos estar inseridos enquanto profissionais, ok? A convivência dos homens em sociedade, ela deve acontecer dentro de uma ordem, né? Devem existir regras, leis e normas que regulem o relacionamento humano e sirvam de orientação quanto ao que é certo, o que é errado, né? O que é justo, o que é injusto, o que é lícito ou ilícito, né? Permitido ou proibido. É muito importante, é fundamental, na verdade, que dentro de uma sociedade exista, né, esses norteadores. Porque senão o que ia acontecer? Né? As pessoas não iam conseguir separar o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto. Né? Alguns iam ter um determinado pensamento, outros teriam outros. E isso iria gerar uma grande confusão. Nós não conseguiríamos viver em convivência, né, com humanidade. Então, precisa existir. Né? Precisa existir regras, leis e normas. E aí que vai entrar o que a gente vai falar sobre ética, moral e direito, né, que precisam fazer parte aí da nossa sociedade para uma melhor convivência. O ser humano, ele vive em sociedade, né? Ele convive com outros seres humanos. Portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Né? Faz essa pergunta aí para você. Como que eu devo agir perante os outros? Dentro da empresa, dentro da minha família, dentro da escola, do colégio, né, da instituição. Como é que eu devo agir perante os outros? Né? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida muitas vezes. Então, espero que ao longo da aula, né, nós vamos trabalhando aí vários assuntos que permitam você ter resposta mais fácil a essa pergunta. No dia a dia, nós nos deparamos com diversas situações que exigem uma decisão. Né? Toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve julgamento, né, da realidade e decidimos com base no que nós consideramos bom, justo ou moralmente correto. Né? Então, sempre no dia a dia nós estamos cheios de situações em que nós precisamos tomar uma decisão, uma direção, um caminho a seguir. Né? E o nosso julgamento precisa ser em cima, então, do que é bom, justo ou moralmente correto. A ética, né, é a disciplina ou o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento de pessoas e organizações. Tá até aqui no quadrinho, ó, a ética ela busca estabelecer qual é o comportamento ideal. Então, ela é um campo, né, a ser estudado. A ética está sempre em constante evolução e estudo para conseguir identificar o que move o comportamento das pessoas, o comportamento das organizações, ou seja, das empresas. Né? Conseguir, então, entender esse comportamento para tentar estabelecer qual é o comportamento ideal. Né? Para que a partir desse comportamento ideal as pessoas consigam então conviver bem, né? Que os resultados venham positivo para todos. Qual que é o significado da ética perante o dicionário? Né? É um segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta os seus valores morais. Então, a ética veio da filosofia, né? Ela teve suas bases ali na filosofia,
e ela tenta fazer análise dessas razões, o que move, o que orienta a maneira do ser humano agir, né? Pensar, ser e agir. E aí tendo com base, geralmente, os seus valores morais. Então, quando a gente escuta a palavra ética e moral, muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A gente já vai entender isso. O que é o significado da moral, né? São preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. Né? Então, é o que a pessoa acredita, a regra que ela tem, a regra que ela segue para se comportar e ser admitido naquela sociedade. Né? Vejam ali, ó, leis da honestidade e do pudor, né? Moralidade. Qualidade do que se impõe, influencia ou exerce certa soberania em relação a... Tem até um exemplo ali, né? Não tinha moral para falar do adversário. Ou seja, não tinha qualidade, soberania, poder suficiente para falar daquele outro, né? Parte também da filosofia, que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com os seus semelhantes. Então, nesse quadro aqui, eu acho que vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o que é ética e o que é moral. Vamos começar pela ética. Ética é a ciência com foco nos estudos das normas morais. Moral, né? Relaciona seus costumes e as normas de comportamento internalizadas e aceitas em uma determinada comunidade. Então, lembra que eu falei que nós temos culturas diferentes? Então, pode ser que o que é moral na minha cultura não seja na tua, porque isso depende de costumes, de normas de comportamento. E essa moral a gente vai criando desde bebezinho, né? A partir do momento que nós vamos, então, internalizando aquilo que a gente está tendo como experiência. Só que aí, imagina assim, então se eu tenho culturas diferentes, eu posso ter morais, né, diferentes. Mas quando eu vou viver em sociedade, né, por exemplo, quando eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho então pessoas diferentes, de culturas diferentes. Como é que eu vou fazer para viver bem em sociedade? Né? Como é que eu vou fazer para que a gente consiga conviver bem e que a moral, né, de um não confronte com a moral do outro? Aí que entra a ética. Porque o que a ética faz? Ela estuda todas as morais, todos os costumes, normas de comportamento. E ela tenta, então, criar um equilíbrio, um comportamento ideal. Que aí eu posso, né, eu devo seguir isso para viver em comunidade e, inclusive, viver bem com essas diferenças. Então, a ética ela é uma ciência que ela vai estudar a moral, que é algo individual, e a ética vai transformar isso em algo coletivo, em algo mais padrão, para que todas as pessoas, independente da cultura, sigam aqueles princípios ali para conseguir viver bem, né, em sociedade, com pessoas que são, na maioria das vezes, diferentes delas. Sujeito moral e ético, tá? É aquele que é um ser consciente de si e dos outros, né? Então, é ser capaz de reflexão, de conhecer a existência dos outros como sujeitos também éticos iguais a ele. É muito importante eu me conhecer, né? Mas eu também dar uma chance de conhecer o outro. Eu conseguir reconhecer que o outro também tem moral e ética como eu, né? Ou deve ter moral e ética como eu. Eu não posso só pensar em mim, eu não posso achar que só eu sou o correto. Eu preciso dar essa chance de conhecer os outros, principalmente se eu quero viver em sociedade. Ser dotado de vontade, né, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências, sentimentos
e de capacidade para deliberar e decidir entre as diversas alternativas possíveis. Então você tem que ser dotado de vontade, no sentido de que você tem que entender, né, os seus sentimentos, suas emoções, os seus desejos e orientá-los da forma correta, da forma ética, né, dentro ali das alternativas que aparecem no nosso dia a dia. A gente não pode se deixar simplesmente levar pela emoção, né? Nós também precisamos usar da razão e da ética para saber se eu estou, então, escolhendo uma alternativa que é correta, que é justa, que é lícita. Ser responsável, reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e consequências sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como as suas consequências, respondendo por elas. Então, nós precisamos saber que nós temos direitos, mas nós também temos deveres enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto colaborador em uma empresa, né? Enquanto pessoa dentro de um grupo, dentro de uma família. E eu preciso saber que quando eu tomo uma atitude, se ela for errada, injusta, ilícita, isso pode trazer consequências para mim e para as outras pessoas. E eu preciso ser responsável por isso. Então, quando eu erro, né, eu preciso conseguir me responsabilizar. Eu preciso responder pelos meus atos. Isso é ser responsável, é ser moral e ético. Ser livre, né? Ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem ou constranjam a sentir, a querer, e a fazer alguma coisa. Então é ser livre no sentido de que você tem essa oportunidade, essa capacidade, né, de entender a situação e tomar uma decisão correta, né, sem que alguém esteja lhe pressionando, sem que alguém esteja lhe submetendo a fazer aquilo, né, mesmo que você saiba que não é o correto. Então isso é ser livre. A ética, né, as questões éticas, elas fazem parte de todos os setores da atividade humana. Vejam que ali tem política, economia, educação, religião, negócios. Então eu não posso pensar na ética só na minha vida pessoal, né? Então na minha vida pessoal eu vou ter ética. Lá na empresa eu vou ter ética. Não, é em tudo que eu for me relacionar. E todas as áreas que a gente conhece aí dentro da nossa sociedade, né, em todas elas as pessoas precisam estar orientadas por questões éticas, né? Senão ocorre o que a gente vê muito aí, né? Corrupção, discriminação, tantos e tantos problemas que a gente assiste todo dia no jornal, que a gente vê todos os dias ali em artigos na internet, porque muitas vezes não houve ética, né? Começou a partir de uma escolha errada. E isso vai criando problemas, né? Desencadeando ali diversos problemas. Então a ética ela não é particular só de um ambiente, né? Só de um setor, não, é de todos. A ética ela procura analisar e definir a natureza da vida correta, tanto no campo social como no individual. Então a ética muitas vezes ela é chamada de ciência da conduta. Ou seja, qual é o meu comportamento, né? Como é que devem ser as minhas atitudes, os meus comportamentos, né? Individualmente e socialmente, em grupo. Vejam esse quadro aqui. Traz a diferença entre moral, ética e direito. Vamos primeiro entender da moral, né? Então, primeiro, moral lida com o certo versus o errado. Ok? É um modo pessoal de agir, modo pessoal. Então, é adquirida e formada ao longo da vida por experiências. São normas e regras pessoais, então é guiada pela consciência.
A moral é no campo individual, é o que fundamenta a ética, é o que dá base para a ética. Então, a moral é aquilo que eu expliquei para vocês. Nós adquirimos a nossa moral, ou seja, normas e regras internas nossas, né, sobre o nosso modo de ser e agir, né, a partir das nossas experiências, da cultura na qual nós somos inseridas, e ali que nós vamos construindo a nossa moral, né, desde bebezinho. Então, é o nosso modo pessoal de agir. A ética também lida com certo e errado. Só que não é mais o modo pessoal de agir, agora é modo social de agir. Então, se eu quero viver bem em sociedade, eu tenho que conhecer da ética. Né? Implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, a sociedade ela é rica em diversidade, rica em diferenças. E eu preciso conseguir que essas diferenças, essa diversidade, né, estejam em consenso, vivam bem. E aí que entra a ética. Então, é um modo social de agir. São normas e regras sociais e não pessoais, como na moral. É guiada pela cultura da sociedade. Né? Ela é grupal e ou coletivo. Se constrói a partir do consenso de várias morais. Né? Então, a ética usa todas as morais existentes para que ela construa um consenso, uma conduta ideal a se seguir, né, enquanto sociedade. E o direito também lida com o certo e com o errado, né? Só que lida com o quê? Com o modo legal de agir. Essa palavra legal vem de leis, ou seja, é o modo de agir a partir das leis. Vejam ali, ó, é imposta aos cidadãos, exige cumprimento e obediência. Então, quando eu tenho uma lei que me diz a maneira de eu executar uma determinada ação, um comportamento, eu não posso pensar se eu quero ou eu não quero seguir. Isso é imposto, está na lei, eu preciso cumprir. São normas e regras legais. Então, é guiada pelas instituições jurídicas, pelas leis. Né? Fica no âmbito jurídico, torna a lei um pensamento geral. Vejam ali, temos evolução da regulamentação. Então, evolução das leis. Temos evolução da moral e da ética. Temos evolução das tecnologias. Então, o que somos, como aprendemos, como trabalhamos, como nos relacionamos, como fazemos e o que fazemos. Tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Né? A nossa sociedade muda, sempre está em constante mudança. Então, por consequência, nós também temos uma evolução da moral e da ética. Isso também vai acompanhando as mudanças. Trouxe aqui um exemplo. Olha, a segurança ou insegurança dos automóveis para passageiros e motoristas não fazia parte das preocupações dos projetistas até meados dos anos 1960. Sofrer acidentes e danos corporais era tido como risco inerente ao automóvel, que os compradores e motoristas assumiam implicitamente. Então, em meados dos anos 1960, o livro Inseguro a Qualquer Velocidade, do advogado americano Ralph Nader, colocou no banco dos réus um automóvel da GM, inaugurando a era dos cintos de seguranças, airbags, laterais reforçadas e outros itens de proteção pessoal. Em todo o mundo, a indústria automobilística e os consumidores acostumaram-se a exigir projetos com esses itens. Então, naquela época, até 1960, os automóveis eles não tinham itens básicos para promover uma certa segurança ao dono, ao proprietário daquele automóvel. Mas isso não era visto como algo errado, como algo antiético.
né? Precisou todo um estudo, todo um livro ali que trouxe, levantou essa questão e a partir daquele momento mudou o que era certo e o que era ético dentro da indústria automobilística, né? Então, a partir daquele momento, ficou sendo obrigatório, né, laterais reforçadas, cinto de segurança, airbags. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que a nossa sociedade ela vai mudando, o pensamento vai mudando, as tecnologias vão mudando, a maneira com que nós executamos determinados trabalhos, né? Os nossos comportamentos também vão alterando. E por isso a ética e a moral também vai se adaptando às novas realidades. As diferenças individuais. Então, ver, sentir, perceber. As pessoas veem, sentem e percebem diferentes umas das outras. Essas diferenças individuais fazem parte do quê? Das nossas experiências, da nossa personalidade, dos nossos conhecimentos. Uma série de variáveis vão desenhando a nossa individualidade ou o nosso jeito de ser e nos relacionar. Essas formas diferentes de ser caracterizam os traços e os comportamentos que as pessoas manifestam na interação com o ambiente externo. Então, nós somos diferentes uns dos outros, por todas essas variáveis que a gente acabou de ler junto aqui. Essas diferenças não fazem com que eu seja melhor que o outro seja melhor do que eu. Não. Essas diferenças enriquecem. Nós aprendemos com os outros, nós ensinamos os outros, né? E para que nós consigamos então viver bem, né, com essas diferenças, um quesito muito importante é a ética, né? É o modo social de agir e pensar, para que a gente consiga aí viver bem, né, e valorizar essas diferenças individuais. O que são valores? Então, valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou uma organização, uma empresa, que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, nós temos valores humanos, que são as características que são importantes para cada ser humano. Então, eu tenho os meus valores, você tem os seus. É naquilo que você acredita, né? E é aquilo que determina a forma de você agir e se comportar no dia a dia. Quando você vai trabalhar numa empresa, a empresa tem os seus valores, valores de uma empresa. Então, geralmente a gente vê muito no site lá da empresa, missão, visão, valores. Esses valores são as características que a empresa valoriza, que ela espera e ela trabalha no dia a dia para que os seus funcionários sigam esses valores, conheçam e pratiquem esses valores. Então, é muito importante, jovem aprendiz, quando você chegar lá na empresa, você procurar conhecer melhor sobre ela, né? Inclusive, quais são os valores que ela respeita e ela trabalha no seu dia a dia. Conduta, né? Você considera a sua conduta? Como você considera a sua conduta enquanto pessoa? Pensa aí. Como é que é a minha conduta? Ou seja, como é que é o meu comportamento, as minhas atitudes? A resposta para essa pergunta diz muito sobre você, especialmente como se dá a sua relação, né, com o próximo. Eu tenho uma conduta que favorece o trabalho em equipe? Eu tenho uma conduta que favorece o meu desenvolvimento lá como jovem aprendiz? Então é importante eu refletir sobre isso. A conduta, ela pode ser definida como a forma de uma pessoa ou um grupo, né, se manifesta perante uma situação, principalmente quando afeta o convívio em sociedade e impacta o interesse, né, de terceiros. Então, as minhas atitudes, a minha conduta, ela se baseia em 3 grandes características ali.
as minhas vivências, ou seja, as experiências que eu tive até o momento. Isso faz parte da minha conduta. As minhas crenças, né? Minhas crenças, meus valores, aquilo que eu acredito, a moral, né, que eu tenho. Então, aquilo que eu realmente acredito, a cultura, né, a cultura qual eu fui criado ou a cultura que eu estou inserido naquele momento. Então, tudo isso vai impactar ali na minha forma de agir, nas minhas atitudes, né, na minha conduta. Eu posso ter conduta positiva, como eu posso ter conduta negativa. A conduta positiva: amar, respeitar, cuidar, doar, compartilhar, perdoar, acolher, né? Isso são, de modo geral, condutas positivas. Né? Condutas negativas: mentir, enganar, roubar, matar, violentar, corromper, dissimular, né? De modo geral, são condutas aí bem negativas. Essas condutas, sendo positivas ou negativas, elas vão impactar totalmente na forma com que eu me relaciono com as pessoas, totalmente nos resultados que eu vou conquistar, né? Seja na minha vida pessoal ou profissional. E o que é a conduta ética, né? É aquela postura que se relaciona a um modo de ser, diz respeito a como lidamos com as situações que surgem em nossas vidas. Então, cada atitude pequenininha, né? Cada situação, por menor que seja, eu estou seguindo uma conduta ética ou não? Inclusive, eu trouxe aqui algumas atitudes, né? Condutas éticas e algumas antiéticas para vocês verem que são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia e muitas vezes a gente não para pensar se está sendo ético ou não, se isso vai impactar negativamente para mim e para as outras pessoas. A atitude é a mesma coisa que ao manifestar a sua conduta, né? Então, a conduta é manifestada através de uma atitude. Olha aqui atitudes éticas do dia a dia: respeitar filas e vagas de estacionamento preferenciais, não demonstrar preconceito de nenhuma espécie com o próximo, preservar o meio ambiente, cumprir com todos os seus compromissos financeiros. Estão vendo como são coisas pequenas que às vezes no dia a dia a gente pensa, não tem problema fazer isso dessa forma, né? Mas essa pequena decisão já vai estar direcionando se a tua conduta, se a tua atitude, né, é ética ou não. Atitude antiética, né? Furar fila, fumar em local proibido, favorecer a pirataria, sonegar impostos, faltar com respeito ou ser preconceituoso com o outro. De novo, situações do nosso dia a dia que todo tempo a gente está se deparando. Né? Cabe a mim escolher se eu vou seguir o lado da ética ou não. Agora vamos focar um pouco na ética empresarial. Né? Vocês vão agora fazer parte, né, do corpo de colaboradores, né, da determinada empresa a qual vocês vão ser aprendiz. E é muito importante vocês entenderem, então, que a ética precisa estar presente lá também. Né, que é o que a gente chama de ética empresarial, que eu até coloquei aqui, ó, ética e negócios, né? Após alterações no mundo dos negócios, que caracterizaram os anos de 1980, falar de ética, de valores, de integridade e responsabilidade torna-se uma ideia cada vez mais aceita pela comunidade empresarial. Então, houveram nesta época muitos escândalos, muitos investidores que perderam seu dinheiro por empresas que passaram por corrupção, empresas que faliram, tudo, né, desencadeado aí pela falta de ética empresarial, pela falta de ética nos negócios. Então, a partir de tantos escândalos, de tantos problemas, nesta época ali, começou-se a falar muito sobre a importância da ética empresarial, né, no âmbito do negócio, no âmbito profissional.
E aqui eu trouxe, no meio aqui, eu chamei de organização, né? Que é um tipo de organização, é uma empresa. Tem uma aula que nós vamos falar só sobre isso, ok? E eu trouxe aqui as principais pessoas que se relacionam com uma organização, né? O mercado, né? Então aqui no mercado está quem? Então os meus clientes, aquelas pessoas que estão procurando, né, produtos ou serviços que a minha organização tem a oferecer. Nós temos os acionistas, né? Também a gente poderia chamar aí de sócios, investidores, aquelas pessoas que colocaram dinheiro, investiram para que aquela organização saísse do papel, né? Criasse vida. O governo e a concorrência, né? Então, a concorrência são aquelas empresas que fornecem produtos iguais ou semelhantes ao meu, né? E o governo, né, com suas políticas públicas que interferem na minha organização. A comunidade, a gente poderia pensar aqui a sociedade, né? O local, a cidade, o bairro ao qual a minha organização está inserida, e o próprio meio ambiente, né? E empregados e fornecedores. Então, empregados são os meus funcionários, meus colaboradores, as pessoas que eu preciso ali que no dia a dia estejam realizando atividades e tarefas para que eu consiga produzir produtos e serviços. E os fornecedores são aqueles que vão me trazer matéria-prima, máquinas, equipamentos, né? Tudo que eu preciso para poder aí exercer, né, no dia a dia as atividades normais da organização. Então, como que a organização pode ter ética com todo esse pessoal? Tá? Vamos começar aqui pelo mercado. Atendimento às suas necessidades de bens e serviços adquiridos. Então, a partir do momento que eu atendo bem meu cliente, que eu entrego um produto ou serviço conforme a gente combinou, conforme eu vendi, né? Então, essas coisas simples aqui já denotam que eu tenho ética, né? Que eu estou agindo com ética. Para os acionistas, retorno de capital e preservação, né, do patrimônio. Então, quando eu controlo ali toda a parte financeira bem certinho, quando não há desvios de dinheiro, não há corrupção, né? Controla-se tudo muito bem certo. Aquilo que sobra como lucro lá no final do exercício, né, vai voltar para essas pessoas que investiram capital. A preservação do patrimônio, né? Então a empresa ela é sólida, ela é ética, ela não está correndo risco de falência por causa de corrupção, de desvios. Então, simples atividades do dia a dia, de eu fazer certo, de eu trabalhar certo, já vão permitir que, né, que eu esteja tendo ética com os acionistas. Governo e a concorrência, né? Lealdade e cumprimento das leis, pontualidade nas obrigações tributárias. Se eu cumpro com a lei, se eu pago os impostos em dia, né? Se eu não tenho uma competitividade desleal com os meus concorrentes, né? Se eu fizer tudo isso da forma correta, eu tenho ética. Comunidade, né? Contribuição constante à melhoria de qualidade de vida, ética e consciência ecológica e social. Se a minha organização preserva, protege o meio ambiente, ajuda ali a comunidade a se desenvolver, participa de programas voltados para a responsabilidade social, né? Isso permite, então, que eu esteja agindo com ética perante a comunidade. E empregados e empregadores. Condições de trabalho e salário, negociação legal, né? E respeito aos contratos. Então, se eu sigo o que está lá, né, como direitos trabalhistas, pago tudo certinho para os meus funcionários, né, dou as condições corretas de trabalho. Quando eu vou negociar com os meus fornecedores, eu faço isso de uma forma correta, né, eu cumpro com os meus contratos. Então, tudo isso, gente, olha, eu não falei nada aqui que seja fora do comum, né, em uma organização. São ações simples que fazem parte do dia a dia, mas que elas precisam escolher fazer o certo, em vez de seguir, às vezes, pelo caminho mais fácil, pelo caminho errado,
pelo caminho da injustiça, do que é ilícito. 2 problemas levaram os executivos e os teóricos da administração a se debruçar sobre questões éticas. Perceberam que a ausência de ética e a simples defesa do interesse próprio põe em perigo a sobrevivência das empresas e, portanto, dos seus próprios empregos. É um instinto de sobrevivência falando mais alto que teorias aprendidas. Então, eles perceberam que quando não existia ética empresarial, além da empresa correr o risco de ir à falência, isso também prejudicava o emprego de todo mundo, o emprego de todos os funcionários. Então, para que isso seja algo possível, que as pessoas tenham ali o seu trabalho, estejam seguras, para que a empresa não corra o risco de ir à falência, que ela sobreviva, a ética é muito importante. Uma organização é uma comunidade humana sujeita a todos os fatores que emergem na interação entre pessoas. A cultura organizacional ou cultura corporativa é, portanto, o conjunto de hábitos, crenças e realidades socialmente construídas e assimiladas pelos seus membros. Então, eu já falei um pouquinho sobre a cultura organizacional, que quando vocês forem lá para a empresa, vocês vão aprender sobre a cultura organizacional daquela empresa. Quais são os valores, crenças, o que eles acreditam em respeito. E a ética precisa fazer parte dessa cultura. A empresa precisa trabalhar esse assunto com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores. Precisa falar sobre ética, precisa criar política dentro da empresa sobre ética. Precisa mostrar para as pessoas, quando elas agirem de forma antiética, que tipo de punição elas vão acabar sofrendo. Então, isso tem que ser um assunto debatido no dia a dia. Precisa fazer parte da cultura organizacional. Ética nas relações com os concorrentes. Então, eu preciso cuidar da questão da competição. A competição, ela pode ser algo saudável, algo normal entre os concorrentes. Mas eu tenho que cuidar para que essa competição esteja dentro da ética. Que eu não esteja fazendo algo para competir, para sair na frente do concorrente de uma forma injusta, de uma forma ilícita. Então, a Constituição Federal, a nossa principal arcabouço ali de legislação, a nossa Carta Magna Suprema, nossa Lei Suprema, fala lá no seu artigo 170, no inciso 4, fala assim, defende a livre concorrência. Tá? Ou seja, qualquer pessoa pode abrir uma determinada empresa. Ela está livre para concorrer com os outros, desde que isso seja de forma ética. O que é a concorrência desleal? É quando existe a formação de cartéis, a coalização de empresas para impor condutas e impedir novos entrantes no mercado. A concorrência desleal é agir sem ética. Tá? Então, quando você cria algum tipo ali de formação, algum tipo de relação para impedir que novas pessoas possam entrar naquele mercado, isso é uma concorrência desleal, vai contra o que a Constituição Federal fala, que é a livre concorrência. Todo mundo tem o direito de concorrer, de abrir uma determinada empresa referente a uma atividade. Reduzir propositalmente a produção para criar uma falsa demanda de um produto para aumentar ou impedir a queda de preços. Isso não pode acontecer. Uma empresa ir lá e reduz a produção dela para fazer com que o seu concorrente ache que ele tem mais clientes, mais mercado, e aí ele baixe preço, ele invista em maquinário, invista em matéria-prima, porque ele teve uma falsa demanda. Só que aí o outro concorrente de repente volta a produzir normalmente e acaba prejudicando os resultados desse outro, que fez todo um investimento, uma redução de preços
e aquilo era falso, não era verdadeiro, era algo que foi feito propositalmente para prejudicá-lo. A espionagem industrial, a difamação do concorrente, o aliciamento de funcionários, a concorrência parasitária. Isso é agir com antiética. É quando você vai lá e tenta comprar um segredo do concorrente, né? Paga para um funcionário lá da empresa trazer esses segredos, trazer produtos, amostras, tudo isso é agir, né? Totalmente ao contrário do que deveria agir ali com o seu concorrente. A ética nas relações com os clientes. Primeiro, o cliente é a razão de ser de uma empresa. Se eu não tiver cliente, eu não tiver alguém que queira comprar o meu produto ou o meu serviço, eu não tenho por que ter uma empresa. Eu preciso de clientes que precisem do meu produto ou do meu serviço. Nenhum cliente cria vínculo com uma empresa que tentou ludibriá-lo. Hoje o mercado é muito competitivo. Então, se você tentar passar a perna no teu cliente, ele tem um monte de outros concorrentes que ele vai poder procurar. E ele não vai querer continuar comprando de você. Ele vai se sentir ameaçado, não vai ter mais confiança, né, na sua palavra. Então, a gente não pode tentar ludibriar, né, passar a perna ali no cliente. Isso gera, inclusive, o quê? Uma propaganda negativa. Um cliente insatisfeito, ele vai falar para todo mundo. Ele vai contar para todo mundo o que aconteceu. Isso é algo muito prejudicial, é um marketing negativo. Você precisa o quê? Sempre atuar, né, no âmbito da lei. Então, existem leis específicas relacionadas ao cliente. Você tem que estar ali dentro dessa legislação. Você tem que cumprir tudo da forma mais correta. Assim você consegue demonstrar confiança e ética para o teu cliente. Precisa manter a qualidade do produto. É muito ruim quando você vende um produto, né, com uma determinada qualidade, quando o cliente compra, quando esse produto chega para ele, a qualidade é totalmente diferente do que você vendeu. Isso é muito ruim. Evitar produtos que oferecem perigo à saúde e à segurança das pessoas e ao meio ambiente. Então, as características do teu produto não podem levar ali em conta algum tipo de matéria-prima que vai colocar a vida dele em risco, né? A vida dele em falta de segurança, que vai prejudicar o meio ambiente. Os clientes procuram hoje por segurança, procuram saber como que a empresa está fazendo para preservar o meio ambiente. Então, você precisa cuidar aí, né, da constituição do teu produto. Oferecer atendimento que observe os melhores padrões comerciais. Então, realmente atender bem o seu cliente, lembrar que ele é a razão de existir da sua empresa. Respeitar a liberdade de escolha do cliente. Você pode oferecer o produto, negociar com o cliente, mas obrigá-lo a comprar, não. Você tem que respeitar a liberdade de escolha dele. E você precisa conhecer o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Dentro desse código está como deve ser o relacionamento entre consumidor e fornecedor, entre cliente e empresa. Então, você, enquanto empresa, precisa conhecer do CDC para que você cumpra todos os direitos e deveres ali relacionados ao cliente. E você, enquanto cliente, enquanto consumidor também, para que você saiba quais são os seus direitos e deveres. A ética nas relações com os empregados. Quando a gente vê essa palavra empregados, a gente também pode trocar ela por funcionários ou colaboradores. São aquelas pessoas que fazem parte lá da empresa, que são contratadas e que executam ali um tipo de atividade, um tipo de tarefa que faz parte ali do escopo da empresa. Então, as obrigações morais e legais para com seus empregados. No processo de recrutamento e seleção, na contratação, na promoção, na remuneração e na rescisão de contrato. Então, você tem que cumprir o que está na lei e o que é moral e ético
desde o momento que você está entrevistando o teu funcionário até o momento que ele está se desligando, está saindo da empresa. Em todos esses momentos, ou seja, durante toda a participação do empregado na tua empresa, você tem que, agir ali dentro da ética e da legalidade. Tem que respeitar a liberdade, dos empregados. Eles têm liberdade para querer sair da empresa. Eles têm que ter liberdade para poder dar opiniões, sugestões. Não permitir abusos e assédios moral ou sexual. Isso tem que estar muito forte na cultura organizacional, que não é permitido abusar e assediar de nenhuma forma um colega, um funcionário, alguém da equipe. Não pode. As pessoas que fizerem isso precisam ser punidas. Não pode ser uma prática permitida. A humilhação das pessoas por meio de estereótipos. Lembra que a gente falou das diferenças individuais, da diversidade, inclusive diversidade cultural, que é muito grande no Brasil. Eu não posso humilhar as pessoas porque elas são diferentes, diferente de mim. E aos olhos dela, ela também, eu também sou diferente dela. Ser diferente é normal, então eu não posso humilhar, eu não posso discriminar. A ética nas vendas e negociações. Algo muito comum na área de vendas, na área de compras, quando você está negociando produtos, é comissão, suborno e presentes. Isso não pode acontecer, tá? Isso tem que estar muito claro, para as pessoas que vão participar dessas atividades, de que elas não podem aceitar comissão, elas não podem aceitar suborno, elas não podem aceitar presentes. Porque tudo isso pode fazer com que a pessoa que deu a comissão, deu o suborno, deu o presente, ela entenda então que ela pode tudo, que ela sempre vai ganhar as negociações, mesmo que essas negociações não sejam vantajosas para a empresa. Então não pode. A ética nas vendas tem que ir totalmente contra a comissão, suborno e presentes. E uma coisa que muitas empresas fazem são processos burocráticos para evitar a falta de ética. Então, criam vários processos, pessoas que têm que avaliar, pessoas que têm que dar um ok nas negociações. Quanto mais etapas existirem, mais pessoas envolvidas, fica mais difícil de você conseguir deixar passar ali uma falha ética. Aumentar a sua confiabilidade, melhorando a sua conduta, ser previsível, coerente, claro e transparente. Honrar as suas promessas e ser honesto. Quando você está negociando, se você é um funcionário lá da empresa, lá naquela negociação, você está representando a empresa. Você é a marca da empresa. Você precisa, então, melhorar a tua conduta para deixar uma conduta transparente e mostrar que ali não tem espaço para falta de ética. Para que essas pessoas nem sintam coragem, nem tenham coragem, nem sintam ali que elas podem te propor algo que é antiético ali, como a comissão, suborno e presentes. A empresa, ela tem 3 níveis. Nível estratégico, que é onde vai estar a missão, a estratégia, a visão, ou seja, a razão de existir daquela empresa, a visão de futuro, aonde que ela quer chegar, quais os objetivos e metas ela quer conquistar. O nível estratégico, o foco dele é no estratégico, ou seja, pegar essa visão de futuro e transformar em estratégias que possam ser executadas. Que aí o nível operacional vai fazer o quê? Vai montar plano de ação para executar essa estratégia com monitoramento e correções. Então, monitorando, avaliando o que está sendo executado para que no menor desvio, no menor problema, isso seja corrigido, para que no final, a missão, a estratégia e a visão da empresa
sejam conquistados. E tudo isso daqui, ó, tudo isso tem que estar embasado nos valores da organização. E um dos valores tem que ser a ética. Então, quando eu crio a missão, a visão de aonde eu quero chegar, isso tem que estar pautado na ética. Quando o nível tático transforma isso em estratégia, junto com o nível operacional cria um plano de ação, né? Tudo tem que estar voltado aí para os valores da organização e um deles precisa ser a ética. Como que eu construo uma cultura ética lá na empresa? Então, a empresa ela cria uma maneira própria de agir e interagir, gerando assim uma identidade específica. Se identificamos que a maioria dos membros de um grupo está desalinhada com a cultura, né, idealizada ali pela sua gestão, há um provável problema de cultura. Então, vamos imaginar assim, a empresa ela tem a sua própria personalidade, né, os seus valores, suas crenças, sua maneira de trabalho. E aí isso constitui uma cultura. Só que às vezes pode ser que essa cultura não esteja disseminada, né? As pessoas que fazem parte ali da empresa, os funcionários, não saibam qual é essa cultura, não consigam percebê-la. Ou então, trabalhem contra essa cultura. E isso não pode acontecer. A cultura da empresa precisa ser vivida, sentida por todo mundo. Né? Precisa fazer parte do dia a dia ali de todo mundo, seja qual for o cargo da pessoa. Tá? E aí é muito importante, então, que a empresa construa uma cultura ética e que essa cultura, então, realmente seja vivida por todos. Como é que ela pode construir? Tá? Então, ela pode montar questionário online sobre os temas, com questão de múltiplas escolhas e dissertativas. Ela pode criar grupos focais, fomentando discussão sobre os temas, né, por grupos de diferentes níveis hierárquicos. Ela pode fazer entrevistas individuais com voluntários que queiram aprofundar sobre os temas abordados. Né? Então, ela vai fazer o quê? Ela precisa levantar informação. Ela precisa saber o que as pessoas pensam sobre a cultura, o que as pessoas pensam sobre a ética. Né? O que elas hoje entendem que são os valores da organização, né? O que elas sentem falta, ou por que elas não cumprem determinadas situações. E isso pode ser, então, por questionário online, questionário anônimo, pode ser feito grupos, né, com vários setores para a discussão do assunto, pode fazer entrevistas individuais quando a pessoa se sentir confortável para participar, para que ela possa levantar informação, inclusive em cima do 5W2H. Né? Então, vejam aqui, o que? Então, a manipulação de resultados, né, dentro da empresa. O why, por quê? Por que percebe, né, as pessoas percebem que é algo antiético? Where, onde, acontece em outras áreas, né? Que áreas que está acontecendo manipulação de resultado? When, quando, né? Desde quando que está ocorrendo? O who, quem? O gestor da área tem influência? O how, como? Quais os controles para evitar? E o how much, quanto? Qual o impacto financeiro? Então, a partir do 5W2H, que é essa ferramenta com essas perguntinhas ali que vão direcionando, né, o nosso entendimento de uma situação, você consegue então ir levantando todas as informações necessárias para que aí você possa então criar uma estratégia, né, de mudança de cultura e de colocar isso em prática, né? Também não adianta eu ter todas essas informações, desenhar no papel e não colocar em prática. Então, após a análise, a criação de um plano de ação com as seguintes etapas. Então, primeiro você vai analisar, você vai fazer tudo que está aqui. Questionário online, grupo focal, entrevista individual, né? A empresa vai fazer isso. Ela vai levantar todas as informações. Aí ela vai criar um plano de ação, que tem que ter o quê? Desenvolver e divulgar um código de ética e conduta. Implementar ferramentas de canais de denúncia e realizar treinamento e desenvolvimento para os colaboradores.
A primeira coisa é você criar um código de ética e conduta. O que é um código de ética e conduta? Dentro deste código de ética e conduta, ele vai determinar o comportamento que é necessário, que é bem visto dentro da empresa, o comportamento, determinadas ações que não podem acontecer e as punições para essas ações. Então, isso deixa claro para as pessoas a maneira de agir dentro da empresa. É importante criar, como diz ali, ferramentas de canais de denúncia. Pode ser por um telefone, por uma caixinha anônima, onde a pessoa possa denunciar qualquer situação estranha que ela esteja verificando, né? Algum tipo de corrupção, de manipulação. Então, algo que fira, né? Que vá contra o Código de Ética e Conduta. E as pessoas precisam sentir segurança em poder fazer isso. Né? Então, por isso que geralmente até é anônimo, para que a pessoa não tenha medo de expor, de falar o que ela está vendo que está ocorrendo errado. E realizar treinamento e desenvolvimento nas pessoas. Quando você cria um código de ética e conduta, você tem que treinar as pessoas, explicar o porquê daquilo que está escrito ali, né? O porquê que elas têm que respeitar aquilo. Vejam esse exemplo aqui, ó. João é um empreendedor que atua no segmento do varejo. Depois de alguns anos, o seu negócio começou a crescer e ele percebeu que antes o seu time era quase inteiramente formado por profissionais que fizeram carreira, né, dentro ali do seu próprio negócio. Mas agora, o João tinha que lidar com profissionais com vícios culturais, que iam de encontro aos seus valores. Mas, com o crescimento acelerado e a vida de empreendedor, João não conseguiu acompanhar de perto a integração de tudo isso e foi nesse momento que ele se deparou com a seguinte situação. Então, primeiro vamos entender esse parágrafo. O João, né, tem uma empresa ali do varejo, do comércio, e as pessoas que trabalhavam com ele cresceram ali junto com ele, né? Então, elas estavam acostumadas com a cultura da empresa dele. Só que de repente cresceu tanto que ele precisou pegar pessoas de fora que vieram com vícios culturais, com outros tipos de valores e pensamentos. E aí aconteceu a seguinte situação. O Pedro, um colaborador novo, muito bem referenciado pelo mercado, né, e grande aposta da empresa, acabaram de fechar uma parceria e recebeu do fornecedor uma viagem para desfrutar em um resort com a família, né, num final de semana. Como não existia políticas claras, o Pedro aceitou o presente, julgando ser um agrado após ter fechado um grande contrato. Após 6 meses desse episódio, um cliente entrou em contato com o João para relatar alguns problemas de atraso na entrega das mercadorias. Depois de ouvir atentamente o seu cliente, o João cobrou do Pedro para que ele buscasse um novo fornecedor, né? E aí veio uma surpresa. O Pedro disse que não poder fazer isso, já que tinha recebido uma viagem do fornecedor, além de outros benefícios em razão da amizade que se formou na parceria. Desconfiado com a situação, o João resolveu investigar mais a fundo o seu novo funcionário e identifica um subfaturamento no contrato, beneficiando seu colaborador, além de outras práticas ilícitas. Além de demitir o Pedro, João adotou uma boa prática, a comunicação assertiva de suas políticas, sempre envolvendo os colaboradores, para entender quais são as contingências de uma escolha não alinhada com seus valores e da empresa. Então pensa, veio o Pedro, né, que veio de fora, não conhecia aquele universo, e o João não tinha um código de conduta e ética para mostrar para o Pedro logo que ele entrou na empresa, para deixar claro, né, o que pode e o que não pode aqui dentro. Aí o que aconteceu? O Pedro, fazendo uma negociação, o fornecedor falou para ele, fecha comigo, eu vou inclusive te dar aqui uma viagem para você e para tua família. O Pedro nem se designou a ir perguntar para o João se isso podia, para o chefe dele. Foi aceitando.
E com isso abriu porta para que o fornecedor desse para ele outras coisas, né? Inclusive, no contrato tinha um subfaturamento, ou seja, a empresa estava pagando muito mais para o fornecedor porque uma parte ia para o Pedro. Então, esse exemplo aqui é para mostrar para vocês o quanto é importante que uma empresa tenha o seu código de ética e conduta e logo que um funcionário entra, o funcionário seja treinado em cima desse código de ética e conduta para que ele saiba que se ele fizer algo, né, por exemplo, parecido com o que o Pedro fez, que isso tem penalidade, né, no mínimo ser mandado embora. E aí tem outras situações que podem, né, levar a problemas muito maiores, né, dependendo até envolver a polícia nisso. Então é muito importante para a empresa ter essa cultura ética e ter o seu código, né, de conduta e de ética para que isso fique claro, isso esteja escrito, seja treinado. A gente viu que o João aprendeu isso, né, pela dor. Depois dele ter todo esse impacto negativo a partir do Pedro, né, ele criou ali uma política, uma comunicação e um código, né, junto com os seus outros colaboradores. Então, o código de ética e conduta, ele tem que estar pautado dentro da missão, da visão e dos valores. Por isso, não existe um documento que vai dar certo para todas as empresas. Cada empresa faz o seu, porque é em cima da sua missão, visão e valores. Quais são os principais objetivos, então, ali do código de ética? Documentar os direitos e deveres do profissional. Então, lá vai estar escrito bem certinho o que você pode e o que você não pode fazer. Quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? Nós nunca temos só direitos. Muitas vezes a gente só lembra dos nossos direitos, mas nós temos deveres, temos responsabilidades. Então, no Código de Ética e Conduta, isso vai estar escrito. O que mais? Dar os limites das relações que o profissional deve ter com colegas e clientes. Então, como que você deve se comportar com seus colegas dentro da empresa e como você deve se comportar com os clientes. Por exemplo, né, usando o caso ali do João e do Pedro, uma das coisas que a maioria das empresas já coloca no Código de Ética e Conduta é que tem que cuidar, né, por exemplo, com fornecedores e até com clientes, para não receber presentes, porque isso pode dar margem para que a pessoa queira depois algum outro tipo de benefício que não teria naquela relação. Quanto a colegas, tem que estar escrito ali que não pode discriminar, não pode ter racismo, que você tem que respeitar a diversidade. E o que vai acontecer se você fizer o contrário? O que vai acontecer se você faltar com respeito para com os seus colegas? Né? Defender o respeito aos direitos humanos nas pesquisas científicas e na relação cotidiana. Então, respeitar essa diversidade. Explicar a importância de manter o sigilo profissional. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tudo que vocês escutam dentro da empresa, fica dentro da empresa. E, inclusive, você não pode fazer fofoca para um outro colega seu. Tá? Então, não é porque você escutou uma informação que lá no momento do café, no momento do almoço, você pode ficar usando esse assunto como fofoca. Isso é terrível, tá? Isso prejudica a empresa, prejudica as relações. Então, aquilo que você trabalha, as informações que você tem acesso, tem que estar dentro do teu sigilo profissional. Né? Você não pode contar para ninguém, nem para um colega de trabalho, né? Em forma de fofoca. Então, turma, o que acontece? Quando vocês forem, né, para a empresa, tem 2 documentos que vocês precisam saber se a empresa tem. Vocês precisam ler, entender para poder praticar. Né? Então, primeiro, ver se a empresa tem um regimento interno, né? Como a instituição Cavanis tem, a maioria das empresas também tem. E segundo,
verificar se tem um código de conduta e de ética, né? Então, pergunta lá na empresa. A maioria das empresas, quando forem fazer a integração com vocês, já vão mostrar, né? Já vão explicar como é que funciona o regimento interno, explicar como é que funciona o código de ética e conduta. Algumas vezes vão dar acesso a isso para vocês, que vocês salvem no computador ou tem em forma de livro, mas vocês precisam conhecer isso. Isso faz toda a diferença, né, na forma com que nós vamos nos portar ali como profissionais. Então, o que vai ter de principal ali no código, né? Isso que eu falei para vocês ali. Então, vai dizer quais são os seus direitos e os seus deveres enquanto funcionário, que tipo de comportamento é aceito com colegas, com clientes, com fornecedores, que tipo de ações são valorizadas, né, que você tem que procurar fazer, procurar desenvolver, que tipo de ações são prejudiciais e não são permitidas. Inclusive, vai apontar qual é a penalidade para se você cometer aquilo, tá? Então, é extremamente importante você se debruçar no código de ética e conduta, no regimento interno lá da empresa, para que você possa ver quais as atitudes que você precisa desenvolver e adaptar aí na sua rotina. Nós pedimos para que as empresas nos mandassem, né, os códigos delas, para que eu pudesse explicar aqui para vocês. E pelo que eu vi, todas seguem esta linha de raciocínio que eu estou falando aqui, né? Elas deixam muito claro aquilo que é permitido, aquilo que é aconselhável, aquilo que é valorizado. E deixam muito claro aquilo que não é permitido, não é valorizado, né? Não, é prejudicial e quais são as penalidades para isso. Então, você não pode ir para a empresa achando que lá você pode ter qualquer tipo de comportamento. Não é assim que as coisas funcionam, né? Na empresa, nós temos que viver ali em grupo, em equipe, com as diversidades, com as diferenças culturais, né? Com cada setor tendo metas, objetivos diferentes, mas nós temos que ter um equilíbrio para que a nossa convivência funcione, para que a nossa convivência seja boa e traga resultados para nós, né, enquanto pessoas e profissionais, e resultados para a empresa. Então, é por isso que a empresa tem um código de ética e conduta. É por isso que ela tem um regimento interno. É por isso que ela tem missão, visão e valores, para nos orientar. E vocês precisam conhecer isso a fundo para poder respeitar, se beneficiar dos direitos e cumprir com os seus deveres. Ok? Então, anota aí essa atividade. Quando eu chegar na empresa, presta bastante atenção nas instruções que o líder aí do setor que vocês vão trabalhar como aprendiz vai passar para vocês. Pergunta para ele, né? Tem regimento interno? Tem código de ética e conduta? Eu queria conhecer, eu queria entender melhor, né? Tenho certeza que as empresas já vão fazer isso. Mas pergunta, mostra esse interesse aí e entende melhor aí do universo, né, da empresa a qual vocês vão ser inseridos, ok? Desejo aí bons estudos para vocês. Segue a apostila, né? Tem mais material e exercício. Então, segue a apostila bem certinho para que você possa aprender ao máximo nesse módulo de integração. Até a próxima aula.